Bom, pessoal, na última aula nós avaliamos o problema da tangente e da velocidade usando uma notação nova que representava o limite da aproximação de uma dada grandeza quando era dado um valor referencial. Pois nós vamos voltar com essa notação para estabelecer a partir daí o que vem a ser um dos principais conceitos do cálculo diferencial, que é o uso de uma derivada. Então, na última aula, nós observamos que um limite dessa natureza, escrito através dessa notação, limite de h tendendo a zero, de f de 1a mais h menos 1f de a sobre h, é um tipo de representação que ocorre de forma muito frequente em problemas como o que nós avaliamos na semana passada, que é o problema da tangente e da velocidade. Esse tipo de limite, ele tem grandes aplicações também em problemas que envolvem taxas de variação nas ciências, né, e na engenharia em geral. E ele recebe uma notação e um nome especial, pois todas as vezes em que nós mencionarmos limites que se apresentam dessa natureza, como a variação de duas funções sobre um denominador h, que é o incremento que nós utilizamos, com ele tendendo a zero, ele recebe o nome de derivada. Derivada. E a notação que nós vamos fazer usufruto para esse conceito é dada através dessa expressão f com apóstrofo, que se lê assim, f'. Então, f' de a significa que eu estou calculando a derivada no ponto A. Então, a derivada no ponto A nada mais é do que a variação de uma função em termos de incremento quando o limite é tendendo a zero. E é a partir dessa definição que nós vamos explorar alguns exemplos, relacionando também a outra forma de interpretarmos o problema da tangente e da velocidade. Lembra que o problema da tangente envolvia uma inclinação de uma reta por uma curva, e o problema da velocidade envolvia a variação de uma grandeza em relação a outra. No caso, a variação do espaço com relação ao tempo. Então, com base nessa expressão, vamos explorar exemplos, e no caso exercícios, associando esses conceitos com conceitos mais abrangentes, como por exemplo, o escoamento de um fluido numa tubulação, ou calcular, por exemplo, a força, né, que a água exerce sobre uma represa, calcular, por exemplo, a taxa de variação de uma população em relação a um período pré-especificado. É essa a ideia que nós vamos começar a explorar. E aí, nós vamos usar essa primeira definição, escrever como definição 1 a definição que nós vamos chamar de derivada. Definição. A derivada de uma função f. De uma função f em x, e aí denotada por f' de x, é indicada da seguinte forma, é sempre indicada da seguinte forma, como limite, quando h tende a zero, da razão f de x mais h por f de x sobre h. É essa a definição clássica de uma derivada que nós vamos usar. E aí, no decorrer da aula de hoje, veremos que essa representação pode ser substituída por representações mais simples. Mas é claro, para que eu consiga encontrar formas mais simples, eu necessito representar a base. E a base é dada por essa definição. Então, digamos que eu queira calcular a derivada de uma função qualquer. Então, exemplo.
Digamos que eu tenho uma função, exemplo 1, né? Exemplo 1, seja f de x igual a x² menos 8x mais 9. E aí eu peço para calcular, calcule f' de x. Então, o que eu vou fazer? Eu venho e uso a minha definição, e aí na minha definição eu sei que para a função em x eu vou substituir x mais h, e depois trabalhar com a própria função f. E dentro da expressão que nós escrevemos, ocorrerá uma subtração. Então, nesse caso, o que acontece? Onde tem x na minha função, eu vou substituir por quem? Por x mais h. Então, eu vou ter x mais h ao quadrado menos 8, que multiplica x mais h e que soma 9. E aqui eu repito a minha própria função f, que é x ao quadrado menos 8x mais 9. Daí o que eu preciso fazer? Eu vou executar a distributiva do 8 com x e do 8 com h, e aqui eu vou desenvolver esse quadrado da soma, que é a mesma coisa que escrever x mais h multiplicado por x mais h, duas vezes. Então, nesse processo, eu tenho que essa etapa da conta é a distributiva de x por x, que é x ao quadrado, x vezes h, que é xh, hx, que é xh também, tanto faz a ordem dos fatores aí, e h vezes h, que é h ao quadrado. Ok? Então, eu volto para a minha notação do que vem a ser uma derivada e calculo ela mediante os dados que eu tenho fornecidos. Então, nessa representação, eu escrevo o limite de h tendendo a zero, de que forma? Do f de x mais h. Mas quem é o f de x mais h? É toda essa contribuição que eu tenho aqui agora escrita como x2, xh mais hx, que a gente chama de 2xh, mais h ao quadrado. E aí eu venho com menos 8x, menos 8h, porque menos com mais é menos, mais 9. E aí eu vou usar o menos da fórmula, da minha definição, e escrever a outra função, né? Que é a função x² menos 8x mais 9. Então aqui, o que vai acontecer? Claro, tudo vai ficar dividido por h. Então, para não perder aqui o foco do problema, o que eu vou fazer? Vou separar x² menos 8x mais 9. Claro, toda essa expressão fica dividida por h. Então, esse h aqui é o mesmo desse. Só estou completando aqui por conta do quadro, que é um pouco pequeno. Então, daqui, o que vai acontecer? O nosso f', ele vai ficar escrito como limite de h tendendo a zero. E aí eu vou trabalhar com toda essa função agora. Então eu vou escrever o traço aqui e vou apagando mediante os termos que eu vou gerando. Então x2 mais 2xh mais h ao quadrado menos 8x menos 8h menos 8x menos 8h mais 9. E aí vem com a contribuição agora da função f. Essa que eu acabei de apagar. Então, menos com mais é menos, x ao quadrado. Menos com menos é mais, dá 8x. E menos com mais é menos, menos 9. E tudo isso aqui dividido por h. Então, daqui, o que vai acontecer agora? Eu vou cancelar x² com x², 8x com 8x e mais 9 com menos 9. Daqui o que vai acontecer? Vai sobrar o 2xh, o h ao quadrado e o h. Então, f' de x vai ser igual ao limite de h tendendo a zero de h, colocado em evidência, 2x mais h menos 8. E tudo isso sendo dividido por h. Daqui eu observo que o h eu posso cancelar com esse h, e aí vai sobrar o h que está tendendo a zero. Nesse processo, quando h tende a zero, esse h aqui vai a zero,
então sobra aqui para a gente 2x menos 8. Então 2x menos 8 representa a derivada, ou em outras palavras, a inclinação da reta tangente pela função que foi dada. Mais adiante nós vamos perceber que todo esse processo pode ser resumido de uma maneira muito mais simples, mas como eu disse anteriormente, eu preciso dessa definição para explorar as fórmulas mais simples do processo. Então, de modo que eu só vou pedir para se calcular a derivada de uma função pela definição quando eu for muito explícito quanto a essa solicitação. Eu vou dizer assim, olha, calcule a derivada da função potência, como essa que nós acabamos de apresentar, pela definição. Então, se eu usar a definição, eu vou trabalhar com essa formulação. Se eu utilizar uma regra mais simples, aí nós vamos deixar isso aberto e aí você vai resolver da melhor forma que for conveniente, ok? Então está aqui um exemplo de uma derivada usando a definição. E aí nós damos mais uma vez os nossos olhos para o conceito associado à variação. Está implícito aí dentro das definições que nós vamos explorar. Então, a derivada como uma taxa. A derivada como uma taxa. Então, nesse caso, imagine que eu tenho uma função qualquer descrita no eixo cartesiano. Então, eu tenho um eixo cartesiano do tipo x, f de x, e eu tenho a descrição dessa curva mensurando posições em um ponto P e em um ponto Q. Nós sabemos que quando nós passamos por esses dois pontos numa reta, nós temos o que nós chamamos de secante, que é uma reta que cruza dois pontos. Esses dois pontos apresentam coordenadas, que eu vou chamar de x1 e a sua contribuição y1 e x2 com contribuição y2. Então, para que eu obtenha a inclinação dessa reta a partir da aproximação do ponto Q para o ponto P, o que eu estou avaliando, na verdade, é a aproximação de dois pontos. Ou seja, a aproximação entre x1 e x2 e a aproximação que eu estou mensurando y2 em relação a y1. Então, a essa aproximação eu vou chamar de ΔX, e essa aproximação eu chamo de ΔY. De modo que a gente consegue observar que projetando essa aproximação em x aqui, nós enxergamos na verdade um triângulo retângulo. E à medida que o ponto Q for se aproximando do P, gradualmente esse triângulo vai diminuindo. De modo que, quando eu analiso a derivada da função desse contexto, eu sei que eu tenho que a minha derivada, no caso a minha função y', ela vai ser escrita como um limite. Agora de quem? Da aproximação de x2 em relação a x1. Ou seja, quando x2 estiver praticamente sobreposto ao x1, essa diferença, essa distância ΔX, estará se aproximando de quem? Na verdade, de zero. Ou seja, esse limite que eu estou aqui para avaliar está relacionando a variação de ΔY pela variação de ΔX. Então aqui eu mostro que além de representar a inclinação de uma reta tangente a uma curva, nós podemos observar também a derivada como sendo a variação de uma grandeza com relação a uma grandeza, de uma variável em relação a outra variável, ou como queira, a variação da contribuição ΔY, da aproximação de Q em relação a P, pela variação da contribuição ΔX, com x2 se aproximando de x1. Isso nos dá uma gama muito grande de possibilidades para resolver problemas que envolvem aplicações em N áreas, que vai desde, por exemplo, você analisar o custo marginal de um produto, até analisar a proporção, por exemplo, com que uma informação falsa se dissemina por um grupo de pessoas.
Vamos montar um exemplo de como esses conceitos podem ser evidenciados. Então, exemplo 1. Exemplo, né? Uma fábrica de tecidos, né? Uma fábrica de tecidos produz, né, peças de tamanho fixo. Produz peças de tamanho fixo. Então eu tenho essa informação. O custo de produção, né? O custo de produção, né? E aí eu vou deixar isso aqui de maneira bem específica, né? O custo de produção é dado por uma função C igual a f de x. Vou deixar isso aqui bem específico, onde x corresponde a metros produzidos, onde x representa número de metros produzidos. Vamos colocar isso aqui de maneira mais específica, né? Número x metros, número de metros produzidos. Ou seja, o custo é uma função do número de metros produzidos. E aí o questionamento que a gente tem é o seguinte: o que significa, né? O que significa f' de x? O que significa ou o que representa, né, f' de 1000 igual a 9. Então, um problema como esse não envolve dado numérico, é um problema de interpretação. Então, eu tenho que o custo é uma função do número de metros produzidos de peças de tecido de tamanho fixo. Quando eu analiso a função da maneira como ela está escrita, eu tenho uma relação bionívoca ou uma representação que indica, olha, para cada x metros produzidos você tem um custo de produção. Agora, quando a pergunta envolve a derivada da função, como é esse caso aqui, aí o problema vai envolver agora o uso de uma palavra que vai ser muito comum, nós comentamos isso na aula passada, que é taxa. E aí quando eu menciono a taxa, eu estou na verdade relacionando uma grandeza com relação a outra. Então, quando eu tenho que responder a esse questionamento, o f' de x, na verdade, representa a taxa de variação do custo em função do número de metros produzidos. Olha que observação que é importante. Ele pergunta o que é a nossa derivada da função. Ou seja, se c é igual a f de x, ele quer, na verdade, a derivada de f' de x, que é a derivada, na verdade, de c'. Então, a maneira de você expressar essa resposta é dizer que o c' é a taxa de variação do custo quando x metros forem produzidos. Essa que é a primeira representação. Agora, indo mais além e representando numericamente a derivada, como esse caso aqui, f' de 1000 igual a 9, o que ele está, na verdade, agora expondo é o seguinte, olha, quando 1000 metros forem produzidos, o custo de produção desses 1000 metros está variando a uma taxa de R$ 9,00 por metro produzido. Ou seja, quando 1000 metros forem produzidos
produzidos, né? A taxa de variação do custo, é de R$ 9,00 por metro produzido. Ou seja, essa informação da variação é a conotação que a derivada nos dá. O μ é apenas a aplicação de um valor que nessa métrica produz essa variação de custo. É isso que representa esse dado. E aqui eu tenho de forma muito explícita um exemplo de como você está usando a derivada de forma direta. Okay? Outra maneira que a gente tem de avaliar a derivada é pela representação gráfica de sua função. É uma das informações mais relevantes que nós temos em termos de uma análise e que nós vamos avaliar com mais profundidade mais adiante. Então, interpretação gráfica. Então, imagina que eu tenha um eixo cartesiano e aí nesse eixo cartesiano eu tenho a seguinte função. Tem uma função que tem esse perfil. E aí eu vou chamar essa função aqui, fazer um pouquinho mais abaixo, vou fazer vou fazer ela decrescer um pouquinho mais e vir aqui, isso. E aí eu vou chamar essa curva aqui de C e vou avaliar aqui, a derivada dessa função. É isso que eu quero obter. Então eu tenho uma curva C qualquer e eu quero avaliar a sua derivada. E a interpretação que eu tenho que ter acerca desse processo envolve algumas informações dentro do gráfico que são fundamentais para a nossa análise mais adiante. Primeiro, o exemplo que acabamos de fazer envolve uma aplicação da derivada que expressa a taxa de variação de uma grandeza em relação a outra. No caso do exemplo, taxa de variação do custo em relação ao número de metros produzidos, de um certo tecido. Aqui eu já estou com um problema onde a derivada pode ser expressa através da inclinação de uma reta que é tangente à curva. E aí eu sei o seguinte, olha, que se eu tenho um ponto aqui, eu traço a reta, eu tenho uma derivada. Se eu tenho um ponto aqui, eu traço a reta, eu tenho uma derivada. Se eu tenho um ponto aqui, eu traço uma reta, eu tenho uma derivada. E aí o que você consegue observar desses pontos que eu tracei e dessas retas que eu construí é que, dependendo da região que você acrescenta o ponto, a sua inclinação é positiva, como também ela pode ser o quê? Negativa. Mas existem alguns pontos que são interessantes para a análise, que são pontos cruciais no processo, que são esses pontos aqui, que estão relacionados aos valores mínimo e máximo da sua curva, a qual, como eu falei, nós vamos estudar com mais detalhes mais adiante. Ou seja, a informação que traz você saber o ponto máximo ou mínimo de uma dada curva nos dá uma relação íntima com a derivada. Nesses pontos em específico, quando você passa a reta tangente, a inclinação é o quê? É nula. Então isso indica que nesses três pontos em específico aqui, quando a inclinação é nula, então a reta horizontal tem valor qual? Zero. Ou seja, nesses pontos, a derivada é igual a zero. Então vamos chamar aqui de A, de B e de C. Então esses três pontos representam, na verdade, o A', C não, porque C é o nome da curva que a gente está dando, É B' e D'. Essa que é a ideia. E aí, não fica difícil perceber que à esquerda de A as inclinações são sempre negativas, entre A e B a inclinação é positiva, entre B e D ela é negativa e de D a C é positiva. Só que tem que se tomar um pouco de cuidado, porque ela
inclinação é negativa, mas quando ela se aproxima de ela, ela vai levemente inclinando até zerar. Ou seja, se eu desse um caráter numérico para essa inclinação, digamos aqui a esquerda de A, né? A esquerda de A, só para ter, é claro, o que eu quero mencionar. A esquerda de A. A inclinação é negativa, digamos que ela fosse nomenclaturada em menos 3, à medida que ela vai inclinando até zerar, ela vai subindo. Ou seja, de menos 3 ela vai para menos 2, menos 1, até chegar em zero. O que está indicando aqui? Que essa derivada é muito negativa, mas ela vai subindo gradativamente até chegar onde? Até chegar em zero. Ou seja, ela está vindo lá de baixo, a inclinação é muito negativa, e subindo de maneira gradual até zero. Entre A e B, a inclinação é positiva, só que ela vai subindo até chegar a um pico de inclinação, de modo que a partir desse ponto, desse pico, ela vai inclinando de forma gradual até chegar a zero. O que isso está dizendo? Que se essa inclinação nesse ponto aqui, digamos, né, entre A e B, vamos colocar aqui, entre A e B, se essa inclinação for máxima aqui por um ponto, digamos 3, ela vai diminuindo, diminuindo até zerar em B. O que vai acontecer? Ela sobe, tem um pico e quando chega a B ela zera. E aí vai acontecer a mesma coisa entre B e D. Ela vai descendo, vai inclinando negativamente, vai atingir um pico negativo e depois de forma gradual ela vai inclinando até novamente zerar em D. Então ela vai fazer isso aqui. Ela vai chegar a um ponto de mínima inclinação negativa e depois vai subindo até chegar em zero. E a partir de D até C, a inclinação é sempre positiva. Então, o que nós estamos avaliando aqui agora é o gráfico da derivada da função em relação à sua função original. E isso é importante em alguns aspectos para dizer, por exemplo, que o primeiro gráfico aqui representa dados, né, de uma curva que está associando uma grandeza diretamente com a outra. O que está aqui embaixo é a taxa de variação. Digamos que aqui na primeira curva eu tenha, por exemplo, a variação de temperatura que foi aferida durante a semana na cidade de Mojimirim, ou na cidade de São João da Boa Vista, ou na cidade de São Paulo. Então o que acontece aqui é que em um dado dia a temperatura tinha um valor, ela decresceu até um ponto, possa que tenha chegado uma frente fria, voltou a subir, caiu novamente e voltou a subir. O que eu estou avaliando no gráfico aqui abaixo é a taxa de variação dessa temperatura em relação ao período que foi mencionado. Então, aqui eu estou avaliando quanto que a temperatura variou em termos de um período. Aqui não, é a variação bruta dos dados que foram gerados. Essa que é a ideia. E aí, como eu comentei, mais adiante nós vamos voltar a falar um pouquinho dessas regras, mas do ponto de vista de um outro conceito, onde nós vamos analisar pontos de máximo e pontos de mínimo de uma curva qualquer, não só de curvas que nós já conhecemos a sua formulação geométrica, como por exemplo de uma reta ou de uma parábola, mas casos como esses aqui, onde eu não sei exatamente que curva é, mas assim como a derivada eu consigo expressar pelo menos a sua taxa de variação. Okay? Então, com base nisso, nós vamos agora mencionar algumas regras que podem ser utilizadas para poder derivar uma função de maneira muito mais rápida. Então, aqui nós vamos agora comentar sobre regras de derivação. Dentro da definição de uma derivada, nós exploramos, essas duas noções que comentamos, que é a da inclinação de reta, tangente e uma taxa de variação. No entanto, dependendo da função envolvida, fica-se muito laborioso, fica muito complicado você derivar pela definição. Então existem alguns caminhos, algumas ferramentas que permitem que você derive uma função de uma maneira mais rápida. Nós vamos apresentar nessa primeira parte da aula aqui duas regras clássicas.
uma que envolve uma função constante e outra que envolve uma função potência. Nós vamos pegar o mesmo exemplo que trabalhamos há pouco sobre a definição e vamos expressar utilizando essa regra para você identificar que o caminho é muito mais simples, muito mais rápido. Então, a primeira regra que a gente vai usar aqui envolve a manipulação de uma função constante. Né? Função constante. Uma função que é constante é uma função que apresenta o gráfico onde a reta horizontal não ocorre nenhuma variação. Digamos que das 8 da manhã às 9 da manhã a temperatura gerada numa cidade era de 18 graus, então não houve variação. Podemos dizer que nesse ponto, qualquer valor que você atribua para x, em y ela não tem variação. Nesse caso, quando eu tenho uma função do tipo constante, que eu vou escrever assim, c igual a uma constante, eu tenho como calcular sua derivada de maneira muito simples. Né? Por quê? Porque a derivada representa a inclinação de uma reta que é tangente. Mas uma reta tangente a uma curva que não tem variação, implica dizer que a derivada desses pontos são sempre iguais a quanto? A zero. Então isso indica para nós que a derivada da função, cujo valor é uma constante, é sempre igual a zero. Então, resumindo, toda vez que eu tiver uma função que seja uma constante, digamos um número qualquer, e eu precise derivar essa função, e eu tenho a necessidade de derivar essa função, digamos f de x igual a 6, se eu derivar ela, a derivada é sempre zero. Por quê? Porque numa função constante não tem inclinação, se a reta é tangente e a tangente é horizontal, logo a derivada nesse caso é zero. Uma outra coisa que é importante mencionar é a questão associada dentro das regras às notações que nós utilizamos para a derivada. Né? Notações. A principal notação que eu tenho usado aqui, até o momento, envolve essa do apóstrofo, né? Que é escrever a derivada através dessa representação. Existem outras formas, que é escrever a derivada através de uma taxa, d de x, de f de x, é a mesma coisa. Tem uma forma também de se escrever a derivada em alguns livros com um ponto. E também existem algumas representações que envolvem funções parciais, mas isso a gente não vê nesse curso, né? Vê num curso um pouquinho mais sofisticado. Mas todas as formas representam em qualquer campo, em qualquer momento, a expressão de uma derivada de uma função. Normalmente, nós utilizaremos essas duas aqui, que é a notação dedicada a Newton e a notação de Leibniz, que são, né, um dos principais atores aí na constituição do cálculo como ciência. Mas essas notações também são, em alguns momentos, utilizadas. Bom, fazendo essa pequena observação, nós vamos aqui falar um pouquinho também de uma outra regra, né, que é muito utilizada, que é as regras para a derivada de função potência. Né? Função potência. E aí, para esse caso, a função característica é da forma x elevado a n, onde n é um número inteiro. E toda vez que eu precisar derivar essa função, eu utilizo uma regra que também é muito conhecida em alguns locais como regra do tombo, porque você vai derrubar o grau que está acima dessa função aqui à frente, você vai repetir a variável em x, e esse grau que é n, torna-se n menos 1. O que significa isso? Significa que toda vez que você tiver que manipular uma função dessa natureza, você precisa, na derivada, seguir esse preceito. Então, digamos que eu tenho uma função da forma x elevado a 7. E aí eu preciso derivar. Se eu derivar essa função, então como é que é o processo? Eu derrubo o termo 7 à frente, nesse caso o nosso n é 7, repito a variável que é x,
E aí o que era 7 perde 1 grau, vira 6. Isso é a derivada da função. Isso também vale quando o resultado é negativo, é fracionário, do mesmo jeito. Se eu tiver uma função agora da forma 1 sobre a raiz quadrada de x e eu preciso derivar essa função, como é que eu faço? Primeira coisa, antes de escrever a forma da derivada, eu modifico essa expressão para tornar o formato da função potência. Então, 1 sobre raiz de x é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. 1 é a potência associada a x e o radical 2 eu tenho que estar aqui. Posso inverter essa base jogando para cima, o que vai acontecer? O expoente é positivo, torna-se o quê? Negativo. Aí eu tenho o processo da forma como eu quero, porque agora eu posso aplicar a regra que eu quero. O que a regra diz? Se eu derivar essa função, eu caio com menos meio à frente, repito o x e repito menos meio, porém ele vai perder 1 grau, menos 1, devido à regra. A regra sempre perde 1 grau. Então daí o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha derivada da função vai ficar escrito agora como menos meio vezes x elevado a menos meio menos 1. Então é um mini MMC aqui, onde eu tenho 2 vezes 1, que é 2, então vai ficar menos 1 menos 2 sobre 2. Então você vai ter menos 3 sobre 2, ou menos meio. Então a derivada nesse caso aí vai dar menos 3 sobre 2 na potência, e escrito na forma completa fica representada assim, menos meio vezes x elevado a menos 3 sobre 2. É isso. E agora a gente pode voltar com aquele exemplo que usamos lá na definição de derivada e mostrar o quanto que é muito mais rápido resolver por esse processo. Então lá atrás, no exemplo que nós trabalhamos, da definição, indicava o seguinte, olha, que f de x é igual a x quadrado menos 8x mais 9. E aí nós utilizamos a definição para derivar e nós chegamos à conclusão de que a derivada era 2x menos 8. Nós fizemos isso lá atrás. Agora, utilizando essa mesma função e usando a definição com base nas duas regras que nós explicitamos, função constante e regra da potência. Como é que eu faço? Primeiro caso, x está elevado a 2, então eu vou derivar, o 2 cai assim na frente, fica 2, repito o x, o que era 2 perde 1 grau, fica 1, você não precisa escrever 1 aqui, já está subentendido. Menos 8, repito ele, porque está junto à variável, e aí o que vai acontecer? Aqui é como se houvesse 1, então cai 1 à frente, repete o x, aqui era 1, então vai ficar 1 menos 1, mais constante. Nós aprendemos agora há pouco que a derivada de uma constante é sempre quanto? É sempre zero. Portanto, a derivada nesse caso aqui retorna para a gente 2x menos 8, que vezes 1 dá 8, e a base, que é elevada a 1 menos 1, que é 0, a gente sabe que por definição é 1. Como eu não preciso mais adicionar o zero, então eu tenho que a derivada da minha função retorna para a gente como 2x menos 8. E aí está resolvido o problema, que no primeiro caso nós dispomos aí de uma série de expressões e que agora ficou razoavelmente muito mais simples de ser executado. É isso, terminamos aqui duas regras básicas que utilizaremos para definição em termos da derivada, e mais adiante nós vamos explorar outras regras com mais funções e de forma concomitante nós vamos começar a inserir algumas aplicações para o uso de derivadas. É isso, valeu e aí até a próxima aula.